Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas para mais uma das nossas lives aqui do nosso Clube do Livro 3.0, onde vamos dar continuidade então aos nossos estudos de constelação familiar, hipnose sistêmica também. Vamos nessa. Como é que vocês estão? Vai colocando aí, de 0 a 10, como que você está hoje? De 0 a 10. E a cidade, estado da onde você está falando. Vamos nos preparando então para avançarmos com a parte final deste livro, Para que o Amor Dê Certo, de Bert Hellinger, onde eu acredito que nós teremos mais uma semana só de lives para finalizar esse livro. Mas a semana que vem a gente finaliza. Tá? Hoje vamos fazer a segunda parte do capítulo 5, que se chama Situações Especiais, que a gente vai conversar um pouco hoje. Situações especiais, capítulo 5. E hoje nós vamos começar na página 222. Aí a gente vai aproximadamente umas 30 páginas pelos temas aqui que a gente vai conversar. Tá? Então vamos voltar para a nossa saga dos assuntos polêmicos, que é esse capítulo, Situações Especiais. Basicamente, o que é tratado nesse capítulo são assuntos polêmicos, tá? E que nós precisamos conversar, né? Pela ótica da espiritualidade e pela ótica da constelação familiar. Então, é sempre importante eu já fazer um adendo com vocês, ok? Quando a gente fala sobre determinados assuntos polêmicos, que na sociedade tem muito julgamento de certo e errado, muito julgamento moral em cima e tudo mais, tá? É importante a sociedade avaliar moralmente determinados assuntos, né? Porque tem consequências sociais, entendeu? Agora, pela uma ótica da constelação ou uma ótica da espiritualidade, não cabe a nós fazer julgamento de valor em relação às coisas, né? Nós precisamos olhar por uma ótica mais profunda do que leva tais questões a acontecerem. O que internamente, seguindo aquela regra da programação neurolinguística, da hipnose, que diz que o nosso comportamento é subproduto de um estado interno, ou da espiritualidade, que diz que o invisível precede o visível. Então, tudo aquilo que é vivenciado no plano exterior, primeiro tem alguma questão sinérgica no plano interior, direcionando a realidade para aquele caminho, certo? Então, cabe a nós aqui analisar o que faz com que internamente a pessoa se conecte com determinadas realidades, vivencie determinadas questões, certo? Então, nós vamos olhar por esse
para esses assuntos por essa ótica. Tudo bem? E aí eu quero também pegar a percepção de vocês. Tá? O primeiro assunto, como estamos dentro desse universo de relacionamento de casal, o primeiro assunto que a gente vai colocar um olhar espiritual, um olhar sistêmico, é a questão dos relacionamentos abertos. Tá? Relacionamento aberto. Qual é a visão que para vocês que já são terapeutas, para vocês que já estudaram alguma coisa nesse sentido, qual é a visão de vocês a respeito disso? O que está por trás? O que está por trás de pessoas que se conectam ou buscam relacionamentos abertos? Relacionamentos liberais, igual existe muito por aí hoje também. Qual é a opinião de vocês? Esse é o primeiro assunto polêmico. Depois a gente vai trazer mais um que tem uma certa correlação. Vocês aí, terapeutas, o que vocês acreditam que está por trás desse tipo de dinâmica, desse tipo de busca nas pessoas? Vamos ver qual é a visão que vocês já têm a respeito disso. Relacionamentos abertos. Qual é a percepção de vocês sobre isso? Vamos lá, terapeutas, sem receio de falar coisas que podem não estar muito bem alinhadas com a nossa visão, mas vamos complementar aí as perspectivas. O que vocês acreditam que está por trás de relacionamentos abertos? A Rosângela falou, não se aprofunda na intimidade com alguém. Sim, essa é uma das questões, tá? Existe um vazio interno que as pessoas têm necessidade de ter vários parceiros sexuais. Também é uma verdade isso, tá? O medo de não dar conta da responsabilidade do compromisso com o outro. Também existe essa questão também. Falta de valores pessoais, buscando que a outra pessoa preencha a falta de amor nela. Também. Autoestima baixa também tem relação com isso, precisa de várias conquistas para validar o seu senso de valor pessoal. Também é um ponto. Tá? Vocês estão bem afiados. Esses são pontos muito comuns em relação a isso. E também tem uma recusa em ir plenamente para a idade adulta. Se vocês pararem para perceber, existe um espírito muito de juventude. Existe um espírito de juventude nessas pessoas que ainda não foi plenamente finalizado, né? Igual a Dani falou ali. Né? E também tem motivos sistêmicos também, né? Por exemplo, quando uma mãe ela foi obrigada a casar com o pai ali e ela não queria casar e ela foi reprimida nisso, ela ficou presa nisso e se sentiu presa a vida inteira e não conseguiu viver a sua liberdade sexual e teve aquela vida naquela prisão, de certa forma, né? Aí muitas vezes o descendente ele vem com esse impulso de viver uma liberdade a qualquer custo para compensar essa dor que foi herdada dessa mãe ou desse pai, essa dor de se sentir reprimida, de se sentir presa. E aí o descendente muitas vezes vem com esse ímpeto de fazer totalmente o oposto. Fazer totalmente o oposto daquela dor do seu pai ou da sua mãe ou dos seus avós relacionados a essa prisão dentro de um relacionamento de casal
de estar com alguém ali que não vive a felicidade sexual nem nada, né? Aí a pessoa vem com aquele ímpeto de viver totalmente o oposto. Só que, qual que é a lei espiritual? O total oposto de uma coisa se torna ela mesma. Guardem esse ensinamento. O total oposto de uma coisa se torna ela mesma. E aí a pessoa acaba ficando presa também, só que de uma outra forma. Ela fica, por exemplo, totalmente emaranhada, sexualmente falando, cheia de amarras espirituais, de elos espirituais, e a vida pode travar por causa disso, e ela perde a sua liberdade verdadeira de fluir na vida, né? De poder tomar decisões, de avançar na sua vida da forma como ela busca. Ela fica presa nesse vício, se torna um vício também, e isso faz com que espiritualmente, se ela não fizer determinadas intervenções, ela pode ficar em grandes situações de emaranhamento energético com esses parceiros ou parceiras. Então essa é uma das questões, tá? Também é muito forte ali, é muito forte a questão da ferida, a ferida no chakra cardíaco, a ferida no coração, que pode, essa ferida no coração, no chakra cardíaco principalmente, ou no segundo chakra. Quando que acontece no segundo chakra? Quando na pequena infância não houve uma segurança afetiva. Não houve uma segurança afetiva. Aí traz essa questão de carência. E aí a pessoa busca compensar essa carência afetiva que não foi construída na família, na pequena infância, por meio de contato amoroso excessivo, contato sexual excessivo. É uma lacuna no segundo centro de energia que tem a ver com segurança afetiva. Então a pessoa busca essa validação afetiva em muitos contatos, principalmente na fase da conquista. O importante é conquistar. Porque esse conquistar, esse conseguir essa conexão inicial é aquilo que supre temporariamente, ilusoriamente, aquele vazio que a pessoa carrega de insegurança afetiva. Aí por isso que vira um processo compulsivo e viciante, porque traz uma ilusão temporária de cura, mas não cura, só mascara. E aí a pessoa precisa buscar aquilo o tempo inteiro. E também aí quando é o centro energético cardíaco, aí vem numa ferida mais profunda relacionada a abandono, relacionada à rejeição, que faz com que o coração da pessoa se feche. O coração da pessoa se feche em defesa. Porque, principalmente relacionado com pai e mãe, né? Porque a pessoa em que ela sentia aquele amor mais profundo, que ela se entregou mais profundamente, houve alguma ruptura. E aí essa pessoa não consegue confiar mais em ninguém de se entregar profundamente. Porque quando ela era criança, ela se entregou profundamente ao pai e à mãe e ela recebeu esse rebote de abandono, rejeição, mesmo que seja interpretado, porque às vezes é interpretado pela criança ali, não quer dizer que aconteceu efetivamente. Pode ser, por exemplo, uma situação de afastamento por causa de saúde, que a mãe ou o pai ficou internado ali e ficou afastado um tempo longe. Tem várias possibilidades onde a criança pode interpretar uma rejeição e um abandono, que não necessariamente aconteceu.
Mas isso já é suficiente para fazer com que muitas vezes esse coração se feche. E quando esse coração se fecha, ele se fecha devido a um trauma. E esse trauma fica ali. É o trauma que está mantendo o coração fechado. Aí quando a pessoa vai entrando num relacionamento, até o Bert Hellinger ele fala nesse capítulo aqui. Quanto mais você vai aprofundando num relacionamento, menor vai ser o seu nível de liberdade. Não tem jeito. Quanto mais você se entrega, quanto mais aprofunda, maior vai ser o seu nível de compromisso com a pessoa. E todo compromisso envolve renúncia. Todo compromisso envolve renúncia e determinado sacro ofício. Sacro ofício é o quê? Trabalho sagrado em prol do relacionamento. Tem que tomar cuidado com essa percepção de sacrifício. Sacrifício é o sacro ofício, é um trabalho sagrado em prol de um relacionamento que vai fazer com que você precise abdicar de determinadas coisas. E tem pessoas que não querem abdicar. Elas preferem manter ali determinadas liberdades que elas não querem abrir mão. Sem levar em conta que você abrir mão de determinadas liberdades ali é para ganhar outro tipo de liberdade, é para ganhar outro benefício, é para ganhar outra coisa. E dá para equilibrar no relacionamento determinadas liberdades individuais, se houver verdade, respeito, diálogo entre as pessoas, né? Mas tem pessoas que não querem abrir mão de determinadas liberdades da juventude. Aí fica difícil. O nível de comprometimento ele vai sendo maior. Quanto maior o nível de comprometimento, maior é a responsabilidade perante a outra pessoa, perante a família, seja o que for. E você vai abrir mão de interesses pessoais em prol do interesse da relação, em prol do interesse da família, do grupo. Certo? E aí muitas pessoas não querem isso. E aí o que acontece? Quando o relacionamento ele vai avançando, e o amor vai aprofundando, a conexão vai aprofundando, esse amor, essa conexão vai fazendo com que, para conseguir aprofundar mais ainda no relacionamento, esse coração precisa se abrir mais. Vocês entendem? Quanto mais conexão profunda uma relação vai se desenvolvendo, mais o coração dos dois precisa se abrir mais, para uma entrega maior, para uma entrega mais profunda. E quem tem trauma ali no coração, reprimido, mal curado, isso é gatilhado. Porque para abrir mais o coração, ali a pessoa vai precisar liberar, ter uma catarse daquele trauma, resolver aquele trauma. Porque no inconsciente da pessoa tem uma memória ali. Olha, a última vez que eu me entreguei profundamente e totalmente para uma pessoa, nesse sentido de ser amado, foi para o meu pai e para minha mãe quando eu era criança. E eu senti uma rejeição ou um abandono, eu já explico aí a diferença que perguntaram. Senti essa situação e ali eu me fechei e ficou aquele trauma. Então isso é gatilhado no inconsciente da pessoa, ela tem o medo de repetir aquela dor e é por isso que muitas pessoas sabotam um relacionamento quando ele está chegando num nível mais profundo. A pessoa se retrai, aquele trauma é ativado. Isso pode ser em relação aos pais, mas também pode ser em relação a um antigo relacionamento
onde o trauma foi muito grande também, né? Pode ser também nesse nível. E aí as pessoas que têm esse coração fechado por causa desse trauma, ou porque também diante de dinâmicas familiares, isso não foi desenvolvido, a pessoa não teve o seu chakra cardíaco desenvolvido, de alguma forma ela vai buscar essa conexão mais profunda, de alguma forma ela vai buscar se sentir amada, e aí isso se dá muitas vezes por essas questões aí de relacionamentos abertos, né, de sexualidade desenfreada também, para compensar, tá? E aí essas pessoas elas só permitem que o relacionamento vá até um determinado ponto, fique só no ponto carnal, por exemplo. Ela consegue ter relacionamentos rasos com muitas pessoas. É tipo um funil, é igual funil de mídias sociais que fala, né? Quanto maior se você vai lançar um conteúdo boca de funil, ele atinge mais pessoas, porque ele é raso. Quanto mais profundidade você coloca, você seleciona mais um grupo de pessoas específico que tem um nível de consciência mais avançado naquele assunto. E relacionamento é a mesma coisa. Quanto maior o número de relações, mais raso é. Quanto mais profundo, isso afunila. Tá? Aí, por exemplo, eu faço uma pergunta para vocês. É mais fácil ser monogâmico ou ser poligâmico? A pergunta que eu faço para vocês. Monogamia e poligamia. O que é mais fácil ser? O que é mais fácil? Qual é a visão de vocês, enquanto eu respondo a Bia? Até qual idade a criança pode sentir abandono, rejeição da mãe ou do pai? Isso principal, infância e adolescência. Infância e adolescência, os primeiros 2 setênios, é o que mais influencia nessa base afetiva aí que está sendo construída na pessoa. Os primeiros 2 setênios, tá? Com um adendo de que os 2 primeiros anos, por causa do desenvolvimento ali da fase oral, dessa conexão corporal, quando tem uma ruptura nos 2 primeiros anos, as consequências são complicadas. É muito mais fácil ser poligâmico, muito mais fácil. Ser monogâmico exige um nível maior de nível evolutivo, exige um nível maior de virtudes, exige um nível maior de abdicação. Por isso que é um caminho mais elevado. Não estamos falando aqui de certo e errado, nada. Cada um tem o livre-arbítrio de escolher o que quiser para o seu destino. Tem consequências, tá? Então exige muito mais nível evolutivo. Você ter um compromisso com alguém, honrar esse compromisso e crescer nessa relação com essa pessoa. E aí nós entramos no outro próximo tema. Deixa eu só responder, que é a questão do trisal, que está na moda aí. Né? Rejeição e abandono. Pela perspectiva de vocês, vamos ver qual que é a imagem que vocês têm dentro de vocês. Qual é a diferença entre rejeição e abandono? Qual a diferença de rejeição e abandono na perspectiva de vocês? Qual a diferença de rejeição e abandono pela perspectiva de vocês? Como que vocês enxergam isso? A Aline perguntou: como ajudar uma pessoa que sofreu abandono a ter uma
a ter uma relação sem se tornar mãe da pessoa. É só você não entrar no lugar para compensar, no lugar de mãe ou de pai dessa outra pessoa, e vocês conversarem sobre o assunto, e essa pessoa buscar uma ajuda terapêutica e uma ajuda principalmente também em caminho espiritual, porque a melhor cura para situações de abandono e rejeição é num caminho de Deus. É a pessoa profundamente num caminho espiritual se conectar com o amor divino. O amor divino é muito mais intenso do que o amor de pai e de mãe. E se a pessoa consegue sentir o quanto Deus ama ela, ela cura essa questão de ausência de amor paterno ou materno, porque o amor de Deus é infinito e incondicional. Então a pessoa precisa entrar num caminho, onde ela se conecta com esse amor divino perante ela, tá? Então, rejeição é um processo mais ativo, ok? Do tipo, eu te olho e não te quero. Eu te olho e não te quero, por exemplo. É um processo mais ativo, se vocês pararem para perceber. Por exemplo, num processo de rejeitar uma gravidez, é tipo, eu não quero. É um processo mais ativo, eu não te aceito, tá? Abandono já é uma questão um pouco mais indireta, já é uma conexão um pouco mais passiva, num sentido assim, por exemplo, a mãe ou o pai estava presa numa dor ou por algum outro motivo e não conseguiu olhar para a criança e para a pessoa e deixou. Entende? É um processo um pouco mais passivo. Às vezes é unificado. Por exemplo, a pessoa foi lá e entregou a criança para alguém porque por algum motivo específico. Aí é meio que misturado uma rejeição, um abandono ali, tá? Mas via de regra, o abandono é quando por alguma razão o pai ou a mãe não olhou. Essa questão do não ser visto, que tem muito na constelação. Eu senti que você não me via, eu senti que você não tinha olhos para mim, que você estava indisponível para mim. Via de regra, a rejeição é mais complicado, tá? A rejeição, via de regra, é mais complicado do que o abandono. Mas ambas trazem uma ferida na criança interior que dá um problema na adolescência, na idade adulta e precisa ser trabalhado. Por exemplo, vícios e compulsões é um tema muito comum para quem passa por situações de rejeição ou abandono, né? Cria uma ferida na personalidade. Podemos conversar com o parceiro sobre isso? Sim, se não houver projeção. Por exemplo, olha, eu me sinto dessa forma, então você tem que fazer isso para mim. Quando no casal ali passa a ter cobranças em relação ao cônjuge, para que esse cônjuge faça algo para compensar esse sentimento de abandono e rejeição. Por exemplo, os ciúmes desenfreado, normalmente tem por trás isso. Tem uma insegurança ali da pessoa de ser abandonado ou ser rejeitado perante o cônjuge, porque sentiu esse abandono e rejeição dos próprios pais. Aí tem essa projeção, medo de acontecer de novo. E aí projeta isso no cônjuge. Então, precisa olhar. A Fran colocou uma indicação de um livro legal ali, O Livro das Feridas Emocionais.
é ótimo para estudar essas questões, né, essa diferença mais a fundo. Então, pela minha percepção, tem a ver com o que a Fran colocou ali, ó. O abandono é um desamparo, uma negligência, e a rejeição não aceitar ou desprezar alguém. Muito bem definido, Fran. Se vocês verem, é um processo, um é mais ativo, direto, o outro é um pouco mais passivo, indireto. E profissionalmente, quais as consequências? Então pensa assim, uma pessoa que tem questão com rejeição, vocês acham que essa pessoa vai conseguir, por exemplo, se divulgar plenamente nas mídias sociais? Ela vai ficar o tempo todo com esse receio de rejeição. O tempo todo fazendo de tudo para evitar essa rejeição. E se ela fica vibrando nesse abandono, ela pode atrair esse abandono, por exemplo, dos clientes, dos alunos, dos pacientes, seja o que for, entendeu? Precisa curar. Precisa resolver questões de abandono e rejeição, porque todas as áreas da vida são afetadas. Questões de saúde, tem doenças específicas, como eu já dei exemplo de vícios e compulsões, por exemplo, que tem a ver com rejeição. Também tem questões emocionais, psicológicas, questões de doenças mentais que também tem isso por trás. Entendeu? Questão de não ser bom o suficiente no trabalho, nunca acha que tá bom, não consegue ter autoconfiança. Porque essa coisa de não conseguir se divulgar na rede social, tem medo de rejeição por trás, medo de julgamento, fica se protegendo, de ativar e gatilhar esse trauma. Precisa curar. Porque senão você não anda. Ao invés de você realizar o seu propósito, a sua missão, você fica, a sua intenção por trás é se defender, é se proteger, é evitar se expor. Aí, como é que faz? Se para ter sucesso e prosperidade, você precisa se expor. Tá? Como curamos isso? Com processos terapêuticos, pessoal. As nossas ferramentas aí, constelação, hipnose sistêmica, fazendo um trabalho na causa raiz disso, para transformar essa dor em força. Eu passei por situação de abandono, rejeição na infância e na adolescência. Passei por bullying, eu fui rejeitado na escola o tempo inteiro. E eu tô aqui com vocês. Uma dor não é destino. Uma dor não é uma sentença. Você pode ressignificar o que aconteceu, liberar a dor ainda em você e transformar essa ferida em força. Tudo bem? Tá bom. E aí vamos voltar lá pro outro assunto polêmico. Uma gravidez não desejada pode causar a rejeição? Sim, e muito forte. Sim, e muito forte. Porque isso é sentido no corpo, no subconsciente e na alma do embrião, do feto, do bebê. Ok? Muito forte, pode ser. Qual é a percepção que vocês têm sobre essa questão do trisal? Que está na moda aí, igual eu falei, sem julgamento de certo e errado, nem nada, vamos analisar as dinâmicas ocultas. O que está por trás dessas questões aí de triangulação, de trisal. E nesse capítulo ele aborda ali, ele constela um casal, né? Um homem ali que tinha duas esposas, né? E as dinâmicas que estavam por trás. Qual a percepção de vocês sobre trisal, que está na moda aí agora, né?
o que pode estar por trás desse movimento aí que está acontecendo de forma mais comum aí na sociedade. Qual a percepção de vocês, terapeutas? O que induz as pessoas a entrarem nesse tipo de dinâmica? Vamos lá. Vamos ver se vocês estão com percepções alinhadas aí. A Gabriele falou, não concordo, acho que são pessoas vazias. Já entra num tipo de julgamento, mas tudo bem, você está colocando que existe um vazio interior, né? A Liane falou, existe uma questão de carência, existe uma falta também, mas tem algo a mais, algo sistêmico também por trás. Tem algo sistêmico por trás. Dependência também pode ser também. Insuficiência pode ser também. Mas o mais comum, exato, a Dani acertou ali, o mais comum é que existe uma questão de triangulação no sistema dessas pessoas. Existem triangulações não incluídas, mal resolvidas no sistema dessas pessoas. Por exemplo, no sistema dessas pessoas existe alguma questão de amantes que ficaram excluídas ali, ocultas. Existem questões de, no caso aqui do livro mostra muito bem, assim, questão de relacionamento mal resolvido, no caso era do pai, relacionamento mal resolvido do pai com uma antiga parceira, e isso fez com que a família da pessoa fosse configurada numa triangulação. Entende? Entenda o seguinte, se no seu sistema tem uma triangulação ali mal resolvida, isso vai tender a projetar. Lembra das esferas do eu? A esfera do eu, que é a família de origem, é o primeiro nível sistêmico. Depois tem a esfera das relações, que é a área de casal. Se nos seus pais tem alguma triangulação mal resolvida, que pode ser situação referente a relacionamento extraconjugal, ou situação referente a relacionamento anterior deles, no caso de um deles aqui, era de uma antiga parceira do pai que tinha falecido e isso estava mal resolvido. Tá? E que isso também fez com que abrisse o espaço para a mãe entrar, né? A mãe entrou no lugar da falecida, então criou essa triangulação, né? E aí essa triangulação estava sendo projetada na área amorosa dessa pessoa. Então, via de regra, o sistema dessas pessoas tem triangulações mal resolvidas. Triangulações mal resolvidas, tá? Essa questão de alma gêmea, isso aí é um pouco uma fantasia, um pouco que se criou e que as pessoas acreditam nisso, sabe? Existem muitas almas que são ressonantes com você. Muitas almas que são ressonantes com você, tanto num sentido de serem muito parecidas e tanto no sentido de ser o total oposto complementar. Tem muitas almas. Então sai um pouco dessa crença de tem uma alma gêmea e eu fico esperando isso. Isso é a fantasia da princesa, do príncipe e da pessoa se sentir muito especial perante alguém. Sai dessa, tá? Porque é um tipo de dinâmica fantasiosa e infantil, ok?
ok? Existem... Quando se falam sobre chama gêmea aí, é que são almas de uma mesma família espiritual, que vibra numa mesma egrégora. E aí é lógico que vai sentir um nível de conexão muito profundo, muito forte, mas não é uma só, tem muitas. A família espiritual é muito grande, é um grupamento de alma muito grande. Então, relaxa que não tem o sorteado ou a sorteada. O que pode ter é o sorteado ou a sorteada, que é a pessoa diante de situações kármicas, diante de um plano espiritual, diante de várias conjunturas, é a pessoa certa para o seu destino nesse momento. Tá? Mas ela não é a única. Existe todo um grupamento de chama gêmea, de família espiritual, de almas sinérgicas, de almas que alinham ou numa egrégora que é a mesma, ou numa egrégora muito complementar, igual eu e a Marina. Eu e a Marina, nós somos o total oposto. Pensa assim, se a gente for falar assim, nós somos 80% o oposto e tem um núcleo ali de valores de vida, um núcleo de coisas que nós somos... No mais profundo, nós somos iguais. Tipo o Yin Yang. Tipo o Yin Yang, que tem as duas bolinhas lá. É o lado eu e a Marina que nós somos iguais. E tem todo o restante que nós somos o total oposto. E aí dá esse giro do Yin e do Yang. Agora, tem outras almas que são iguais a você. Entendeu? Se você é o branquinho ou o pretinho ali do Yin Yang, ela seria a mesma coisa. Então varia muito e tem todo um grupamento, uma quantidade grande de almas onde você poderia ter o mesmo tipo de conexão. Não é uma, tá? Lembra, a gente vem não tem só a gente com o mesmo perfil energético. Existe uma família espiritual, onde você teria um tipo de conexão parecida. Agora, tem almas que você já traz um histórico kármico, positivo, que você vivenciou também muita coisa boa na história das duas almas. Aí quando tem um reencontro, isso é ativado também, isso é resgatado, entendeu? Mas não é alma gêmea num sentido igual se traz aí essa visão popular aí em relação a isso, certo? Quando as energias estão invertidas, em que sentido? Vocês são opostos? O casal precisa crescer com a oposição, ao invés de querer mudar o outro. Por que são diferentes? Porque a pessoa está aqui, a outra está aqui, são diferentes. Elas precisam achar esse ponto central onde as diferenças se complementam. Agora, se tiver oposto em relação ao masculino e ao feminino, aí precisa fazer um trabalho para trazer essa mulher para o seu feminino e esse homem para o masculino. Senão isso tende a dar certo no curto prazo, mas no longo prazo a mulher perde a admiração, a mulher perde a conexão, perde o tesão, perde tudo. E o homem fica passivo, não realiza nada, fica fraco e tal. Então precisa fazer um trabalho sistêmico, porque isso também é uma continuidade de uma dinâmica sistêmica, e fazer um trabalho emocional, fazer um trabalho interior, com a hipnose, por exemplo, com a apometria também, tem várias ferramentas, psicanálise, tem várias ferramentas nesse sentido, para que essa mulher controle o seu Yang e expresse mais plenamente o seu Yin. E o homem controle o seu Yin e expresse mais plenamente o seu Yang. Isso que é o mais saudável para os casais no longo prazo. Tá? Senão essa mulher vai dominar esse homem e ela vai se sentir sobrecarregada, ela vai se sentir superior a ele e ela vai perder o respeito e a admiração, tesão e tudo. Tá? Isso não tende a dar certo no longo prazo.
E da mesma forma, então, voltando aos nossos assuntos, essa questão de relacionamento aberto e essa questão de trisal aí, tudo que a gente está falando, o que o Bert fala? E se você parar para perceber, isso é real mesmo. Ele fala o seguinte: tudo isso é passageiro. Passageiro. Como assim passageiro? É uma dinâmica que não tem futuro. É uma dinâmica que não tem futuro. Pode estar cumprindo algum papel. Normalmente está cumprindo algum papel. As pessoas envolvidas, elas precisam extrair algo nesse sentido. Só que via de regra, alguém sai muito ferido. Pode parar para perceber. Você vai ter ali um trisal. E o número 3, ele é complicado. O número 3 divide. O número 3 divide. Você tem o 2, quando você põe o 3, ele divide. Normalmente aí pareia 2 e 1 fica sobrando. Por isso que o primeiro filho para casais é muito complicado, por isso que é a fase que mais tem traição e é a fase que mais tem separação. Quando casais têm o primeiro filho e eles não sabem harmonizar a divisão que pode acontecer. Porque normalmente o filho vai parear mais forte com um e o outro vai se sentir sobrando, vai se sentir meio excluído. É muito comum principalmente quando o casal tem filho homem, aí o filho pareia com a mãe, né? No nosso caso aqui, o Ravi ele já veio com uma conexão muito forte comigo, de querer estar comigo o tempo inteiro. Então isso já deu uma equilibrada para nós. E nós com essa consciência já, a gente não deixa essa divisão acontecer, você precisa estar consciente. Se você tiver inconsciente, isso acontece, a divisão na família. Por isso que o Bert fala que famílias que têm 3 irmãos, famílias que têm 3 filhos ou 5 filhos são mais desafiantes para harmonizar. Quando é 2 filhos ou 4 filhos é mais fácil, porque pareia. 2 pareia, 4 pareia, 3 fica sempre um sobrando, Normalmente pareia 2 e fica um sobrando. Aí esse aqui tende a se sentir meio rejeitado, meio abandonado, ou ele vai para o mundo. Percebe? Pode ver, se você tem animais de estimação, se você tiver 3, se você tiver 5, ou se você tiver só 1, pode ver que é mais desafiante. Vocês nunca ouvem falar do tipo, olha, você tem um cachorrinho e fala, pega mais um, para eles fazer companhia um para o outro ali, e tende a harmonizar. Por exemplo, a gente tem 2 cachorros que ficam no quintal lá fora. Eles pareiam e fica tudo certo. Eles não dão praticamente nada de trabalho. E dentro da nossa casa a gente tem uma gata. E ela dá muito mais trabalho. Por causa disso, porque ela fica o tempo todo buscando parear, ou comigo, ou com a Marina, seja o que for. E aí divide. Ela fica o tempo todo querendo parear, então ela dá mais trabalho nesse sentido. Se tivesse, por exemplo, um outro gato dentro de casa que fizesse companhia para ela, que pareasse ali com ela acalmaria mais. Porém, como ela é muito individualista, ela também não aceita, territorialista, ela também não aceita. Então ela dá trabalho nesse sentido, entendeu? Nessa relação de filhos não entra os abortos, né? Tem influência sim, porque a alma está ali presente, tá? Só que isso é mais forte na questão da convivência, ok? Em questões de convivência. Só que aquela alma ali dos não nascidos, ela permanece na família.
muitas vezes. E aí ela ocupa um lugar na família. E às vezes esse lugar, essa presença, também traz dinâmicas relacionadas a esses números que eu falei. Tá? Porque muitas vezes tem um dos irmãos que está pareado com esse não nascido. Tá? E aí ele fica meio que indisponível em relação a uma outra conexão. Tá? Muitas vezes isso acontece. Tem muitas pessoas que estão indisponíveis na área amorosa porque estão pareados com irmãos não nascidos. Okay? Isso é uma dinâmica muito comum. Ok? Aí é uma outra dinâmica, Fabi. Essa questão de competição, normalmente é comum o filho mais velho sentir que o lugar dele foi tomado. Sentir que o lugar dele foi tomado. E aí ele busca essa validação perante o mais novo. Aí é um outro tipo de dinâmica, certo? Então, essas questões que eu falei para vocês, ó, relacionamento aberto, trisal, relacionamento extraconjugal, essas questões, elas são passageiras. No nível espiritualmente falando, isso não tem futuro, isso não tem um bom destino. E por isso que, via de regra, o sofrimento bate na porta em algum momento. Só que eu não entro nesse discurso de certo e errado nem nada, porque muitas vezes a pessoa precisa passar por esse tipo de experiência para evoluir em alguma coisa, para despertar alguma consciência que depois vai ajudar ela no futuro. E o Bert também tem essa filosofia de não entrar nessa questão de julgamento de valor. Tá? Somos 3 irmãos e nunca conseguimos viver em harmonia. E isso mesmo, sempre tem um brigando com o outro. Sim, porque vai dividindo. É bem comum. Aí um outro ponto desse capítulo aqui interessante para a gente conversar é a questão de filhos fora do casamento. E aí? Quando acontece filho fora do casamento, o que há lá? E perguntaram ali, e se a pessoa apaixona com a relação extraconjugal? Separa e assume o amante. Conheci uma pessoa que fez isso. Tem consequências. Qual que é a consequência? Todo o sofrimento vivenciado pela parceira ou parceiro atual e pelos filhos dessa relação, se tiver, essa carga negativa, esse sofrimento vai para essa nova relação. E essa nova relação, ela começa com o pé esquerdo. Ela começa amaldiçoada por esse sofrimento. Entendeu? Quando a pessoa abandona a esposa, abandona o marido para ir em direção a um relacionamento extraconjugal, toda a dor vivenciada pelo relacionamento anterior vai junto com a pessoa e vai junto para a nova relação. E essa carga negativa vai cobrar um preço na nova relação. Vai ser motivo de conflito sem que elas saibam que isso está por trás. Se tiverem filhos, os filhos vão nascer identificados com essa dor, com esse sofrimento do antigo relacionamento. Começa com o pé esquerdo. É difícil conseguir. Lembra aquela lei? Eu expliquei na última aula dos nossos alunos. Quando algo começa errado, tende a terminar errado. A tendência é, por exemplo, também que esse relacionamento tende a terminar por causa de traição também, ou por causa de abandono também, rejeição. Porque esse karma chega, esse karma vai cobrar um preço. Não estou dizendo que é impossível conseguir fazer esse relacionamento dar certo.
Principalmente se aconteceu uma paixão genuína, um amor genuíno entre as duas pessoas. Mas vai precisar fazer um trabalho sistêmico e espiritual bem profundo. E as duas pessoas vão precisar se curvar, como se fosse se ajoelhar mesmo perante a pessoa anterior, num pedido de perdão profundo, numa reverência, sabe? Se curvar mesmo, se curvar diante dessa pessoa. Se for fazer uma constelação presencial, teria que colocar, com pessoas ali, teria que colocar tanto o parceiro quanto a nova parceira de joelhos em frente à antiga parceira ou parceiro, por exemplo, numa reverência ao destino difícil que essa pessoa passou, para que esse relacionamento de casal pudesse existir. Aí a coisa pode começar a dar uma transmutada e conseguir ficar mais leve para continuar, ok? Do contrário, essa dor e sofrimento passado amaldiçoa o próximo relacionamento. E principalmente se a pessoa lá que foi ferida fica amaldiçoando, né? Fica com raiva ali emanando, isso chega. Isso chega, bate no casal e também bate nos filhos, muitas vezes, né? Mas aí tem uma questão, aí tem um outro conjunto de dinâmica, né? E se tem um relacionamento extraconjugal, às vezes tem uma escapada, e nessa escapada, nesse relacionamento extraconjugal, um filho é gerado, que pode ser um filho que chega a nascer, ou pode ser um filho que, de forma oculta, né, acontece ali uma perda de gestação, ou espontânea ou provocada. Quais são as consequências em relação a isso? Vamos ver se vocês têm o conhecimento sistêmico, se vocês já ouviram falar. Qual a percepção de vocês quando isso acontece? Quais as consequências para o relacionamento anterior e para esse outro relacionamento futuro? Vocês já leram alguma coisa a respeito? Vocês já viram a visão sistêmica em relação a isso? Como é que é para vocês? Qual a percepção de vocês? O que acontece? No exato momento em que se forma um novo sistema com uma outra pessoa, que seria gerar um filho. Quando gera um filho, uma filha, cria-se um novo sistema com aquela pessoa, certo? No exato momento em que isso acontece, o relacionamento de casal anterior, ele terminou. Quando se forma um novo sistema, o relacionamento anterior, ele termina no exato momento. Acaba. Quebra a conexão num nível energético, num nível sistêmico e espiritual. E a energia dessa pessoa, a alma dessa pessoa, ela vai ser puxada para o novo sistema, para que esse novo sistema possa se formar. Ok? Então, o relacionamento de casal anterior, ele termina no exato momento. A família continua. A presença do pai ou mãe, no exato momento, a presença do pai e mãe continua, só que o relacionamento de casal, no exato momento, ele terminou. Acabou mesmo. E as pessoas, às vezes, elas podem continuar ali, muitas vezes, lado a lado, que muitas vezes vocês vê questões de pai e mãe, que vocês vê que estão ali lado a lado, mas você vê que parece que não existe mais um relacionamento de casal. Acabou, né? E
e a energia da pessoa, então, ela é puxada para aquele novo sistema. Só que aí tem um adendo, né? Igual ele trabalha nesse capítulo aqui. Existem muitas situações, por exemplo, em casos de relacionamento extraconjugal, ou em outros tipos de situação, em outros tipos de dinâmica que podem acontecer, de quebra de confiança, né, de perda de respeito, tudo mais, que o relacionamento de casal ele termina mesmo, ele acaba, quebrou a conexão e o relacionamento acaba. E se esse casal, ao lidar com essa situação que aconteceu, e atravessarem isso, se esse casal, mesmo assim, eles decidem por continuar, ainda existe amor entre eles, é uma nova relação. É como se realmente eles fossem começar do zero mesmo. E aquela relação anterior acabou. E eles precisam permitir com que termine mesmo, encarar que foi um fim. E entrarem num processo que se chama de amor à segunda vista. Amor à segunda vista e reconstrução da confiança do zero. E onde a pessoa que ficou com essa carga de culpa que fez com que todo esse sofrimento acontecesse, ela vai precisar fazer um processo de redenção, um processo de compensação e de se tornar uma pessoa infinitamente melhor do que ela era antes desse fato. Aí um caminho de compensação, de redenção pode acontecer. Só que qual que é o problema que se fala aqui também nesse capítulo? Que normalmente essas pessoas elas entram num caminho de expiação pela autopunição. Pode perceber, pessoas que ficam com uma grande carga de culpa, por alguma situação que aconteceu, elas tendem a entrar numa jornada de autopunição. E aí a pessoa se agride, se fecha, se sabota e sabota tudo na sua realidade. Esse instinto é um instinto inconsciente. E porque nós somos também doutrinados nessa coisa de pagar o pecado na cruz, né? Nós, né, que temos essa base cristã, nós somos doutrinados a pagar o pecado na cruz. É uma metáfora que foi implantada em nós. Por isso que quando você carrega alguma culpa, você quer se chicotear. Mas não é o melhor caminho. E aí esse processo de expiação pela autopunição é exatamente aquilo que pode atrapalhar e não permitir com que a redenção, com que o caminho aconteça, porque a pessoa fica fechada a ser feliz de novo. E como é que vai conseguir reconstruir algo? Como é que vai conseguir reconstruir a felicidade ali naquele casal se a outra pessoa, por causa da sua culpa, ela fica fechada ao amor, fechada à felicidade, querendo se punir o tempo inteiro? Não é para pagar culpa dessa forma. É para pagar no bem. Então a melhor maneira de compensar é compensar no bem perante aqueles que foram feridos. Compensar no bem perante aqueles que foram feridos. E sim, muitas vezes, diante do que aconteceu, aceitar consequências. Assumir responsabilidades e aceitar consequências negativas. E vivenciar aquelas que forem necessárias. Porém, não com esse ímpeto de
ficar se chicoteando pelo resto da vida. Porque se a pessoa está desse jeito, não tem como um relacionamento de casal continuar com a pessoa com essa postura. Não conecta, não entra. A pessoa não se permite uma segunda chance. Conseguiram entender o ensinamento? Então, sim, existe um caminho de possibilidade de reconstrução quando questões desse tipo acontecem, porém, vai depender desses pontos que eu falei e vai depender também de qual é a postura da pessoa em relação a esse filho ou filha que foi gerado. E qual é a postura também em relação a essa terceira pessoa. Isso também determina. Porque se teve um filho ali, teve um filho, teve uma situação extraconjugal e abandona-se, rejeita-se, exclui esse filho ou essa pessoa extraconjugal, aí o sofrimento gerado nesse filho extraconjugal, nessa pessoa extraconjugal, aí isso recai no relacionamento atual também. Então a forma como se lida com essa pessoa extraconjugal, com esse filho, vai também determinar se a atmosfera nessa relação, nessa família, fica favorável para uma reconstrução também. Precisa lidar com muita integração e com muito respeito e com muita autorresponsabilidade em relação ao que aconteceu. E lidar com as consequências. A pessoa se pune e não consegue ser uma pessoa melhor para seguir, exatamente. E a separação vai acontecer de qualquer maneira. Sim, porque a pessoa fica indisponível. Ela fica indisponível para se relacionar. Entenderam? Dá um ok no chat para mim se vocês conseguiram entender essas dinâmicas que foram explicadas hoje. São temas polêmicos e a gente precisa deixar todos os pingos nos is. Tá? Sem nenhum tipo de confusão aí mal resolvida. E quando a primeira filha toma as dores da mãe? Aí precisa fazer um processo com essa primeira filha para ela devolver essas dores da mãe e se retirar da área de casal dos pais. Os filhos precisam ficar de fora da área de casal dos pais. Quando os filhos tomam dores é porque eles estão se metendo aonde eles não devem. A área de casal... O que você não entendeu muito bem, Aline? A área de casal dos pais é um departamento dos pais e filhos não se metem. Deixa eles resolverem, eles que criaram o relacionamento deles do zero. Não é você que vai fazer nenhuma resolução. Se você toma as dores do seu pai e da sua mãe, você vai repetir essas dores na sua vida. Você vai repetir o destino de quem você tomou as dores. E você vai atrair uma pessoa na sua vida similar àquela pessoa que causou a dor de quem você puxou a dor. Você vai repetir o padrão. Ok? O que você ficou sem entender, Aline? Para a gente finalizar a nossa live e deixar tudo bem esclarecido. Precisa incluir, precisa dar assistência a esse filho. Ele faz parte da família. Tá? Pessoal, põe isso no coração de vocês. Meio-irmãos são irmãos, ok? Precisam ser incluídos na família. Se todo esse cenário aí, Aline, causou sofrimento nele e houve negligência por causa disso, essa energia de sofrimento vivenciado por ele recai sobre
principalmente sobre a pessoa que teve a relação extraconjugal, principalmente sobre a área de casal, mas também sobre a família. Então precisa fazer todo um trabalho de integração, e inclusão, e respeito, e honra, e amor em relação a esse filho que foi gerado, ok? A Pri falou, eu vivi exatamente isso quando meus pais se separaram. Tive um namorado igual ao meu pai, só sofri. Exatamente, porque é normal em situações de separação você puxar a dor de alguém ali, se emaranhar naquela dinâmica e acabar repetindo isso no seu destino. É um efeito colateral, porque via de regra os filhos se envolvem. Só que aí depois, com uma nova consciência, você precisa se retirar e entregar essa carga, essas questões para os seus pais. E entender que só o casal se separa. A família continua numa configuração diferente. Tá bom? Tudo bem? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Nos vemos semana que vem no clube. Até a próxima. Fiquem com Deus.